Palavra de Deus em Salmos 51, 10. Quero falar sobre renovo espiritual. Quando algum pregador aqui fala que a palavra de Deus, ela fala primeiro com o pregador, pode ter certeza que essa palavra falou muito ao meu coração. Muito mesmo, grandemente. Eu vou ler só um versículo que é Salmos 51, 10. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Curva a sua cabeça aí no seu assento. Vamos falar com o Papai do céu. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, primeiro quero te agradecer, ó Pai querido, pelo privilégio e a oportunidade de estar na tua casa, podendo te louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas sim a tua vontade, que não seja o meu falar, mas sim aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, não permita, Pai querido, que a palavra aqui ministrada nessa noite não venha entrar no coração dos teus filhos e eles venham sair do mesmo jeito que entrou, Pai. Que o teu Espírito Santo começa, Pai querido, a incomodar cada um agora, Senhor amado, e essa palavra entra como flecha no coração dos teus filhos, ó Pai. E eles venham saber, Pai querido, que é necessário esse renovo espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Como eu acabei de falar, eu estou aí alguns dias passando essa perturbação de minha mãe estar internada. Minha mãe, ela é uma pessoa de fé inabalável, como alguns aqui ainda não sabem. Pastora, mulher temente a Deus, e eu estou hoje debaixo, nesse altar, congregando e louvando a Deus, graças à oração dela. Por 14 anos ela orou pela minha vida, insistentemente, falando: não, você era o filho da promessa, Deus sempre falou que você seria pastor, que você seria um mensageiro da palavra dele, e eu creio que isso vai acontecer. Não demorou muito aos olhos, dela, porque ela achou que para ela já podia passar muito mais tempo, mas ela falou que continuava orando, e eu estou hoje aqui firme na presença de Deus, e sempre agora orando pela vida dela, para que Deus tenha misericórdia, porque minha mãe, ela tem alguns problemas de saúde, além de ter a perna amputada, uma das pernas amputadas. É uma pessoa que não gosta de médico. Minha mãe é aquela pessoa que, se Deus permitiu, Deus vai curar. Então, na hora, como filho, você fala para ela: mãe, mas tem... Não, mas eu sei que a fé dela é grande. Mas só que dessa vez o probleminha já é um pouquinho mais grave do que os outros que ela teve. Nossa, pastor, mas ela perdeu uma perna, mas isso não impediu ela de estar louvando a Deus. Não impediu ela de estar todos os dias orando, constantemente, 9 da manhã, 3 da tarde, de madrugada. Isso não impediu. Mas o que ela tem hoje, infelizmente, ela está oscilando muito com um problema na cabeça. E ela está tendo que fazer hemodiálise. Vai começar a fazer hemodiálise, porque os 2 rins dela não estão correspondendo a um tratamento. Então, ontem eu ia ter um pouco mais de informação, acabei não indo para Limeira por causa do problema com o carro. Então eu não sei muito ainda se já começou isso ou não. Então você, quando estiver orando, lembra da pastora Luzia, terceira pela vida dela. Eu ainda creio que Deus tem ainda algo para fazer, porque aquela mulher ganhou muitas pessoas para Jesus, mas muitas mesmo. Eu tenho certeza que quando ela partir daqui para a glória, o lugar dela está garantido, porque é uma pessoa... É aquela história de que o filho nunca vê um defeito, a mãe nunca vê um defeito no filho. Então eu não vejo um defeito na minha mãe perante ela ganhar a eternidade, de tão temente a Deus que ela é. Amém? Então, se você lembrar, quando você estiver orando, interceda pela vida da pastora Luzia, para que Deus ainda venha ter misericórdia, porque a última noite que eu passei com ela, há uns 4 noites atrás, ela me pedia, ela pede para a gente orar, e a gente faz oração como ela pede, lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas no final ali das 5 para 6 horas da manhã, ela orando e pedindo para Deus recolher ela,
e aquilo eu não aguentava. Aquilo o coração já dava aquela agonia, até saía de perto. Porque na verdade você não quer isso. Você quer que Deus cura. Você quer que Deus liberte e tire ela daquilo. Mas já está na mão de Deus, e o que aconteceu eu tenho certeza que é propósito dele. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Salmo 51:10. Renovo espiritual. Muitas vezes em nossa jornada cristã, podemos sentir cansado, desanimado e até mesmo afastado de Deus. É nesses momentos que precisamos buscar um renovo espiritual, uma vida nova em Cristo. E é para isso é preciso buscar a Deus e clamar por um coração puro e um espírito reto, como fez Davi no Salmo 51. Esse salmo eu estava meditando nele, e aqui fala: uma oração por perdão e purificação. Eu coloquei 3 tópicos. Vou falar do primeiro, que é a necessidade de um renovo espiritual. Muitas vezes a vida cristã pode se tornar rotineira e mecânica, o que pode levar à falta de paixão e motivação. Esses dias mesmo, por isso que eu falei para vocês que quando a palavra fala primeiro com o pregador é assim. Esses tempos atrás eu estava pensando e meditando, falei: Senhor, eu estou precisando de algo novo. Eu estou achando, Pai, que eu estou muito no automático. Me arrumo, preparo, vou para a igreja, vou, cultuo, saio, volto embora. E não está legal, Senhor. Eu preciso de algo diferente. Até que o pastor me convidou para ficar à frente do grupo de homens. Já me deu uma animada, já fiquei um pouco mais eufórico. Falei: opa, agora sim, Pai, estou aqui à sua disposição. Mas é isso que não pode acontecer na minha vida e na sua vida. O renovo espiritual depende de mim e de você, particularmente. É o primeiro passo meu e seu, para que isso não venha ser uma coisa rotineira, uma coisa que, quando você pensa que não, você está indo para a igreja, acabou o culto, você volta embora e acabou, já foi tudo. Mas nada de anormal está acontecendo. Podemos nos sentir afastados devido às nossas próprias escolhas e pecado. Muitas das vezes, prova disso é uma das escolhas que eu fiz recentemente com o carro. Impedir que a minha esposa estivesse com as filhas na igreja. Vendi o carro mais rápido do que imaginava, é claro. Não pensava em vender tão rápido assim. Mas também, se eu não tivesse vendido, eu também não estaria com o outro na situação que está, já andando. Mas eu impedi que elas estivessem na igreja, foi uma escolha minha. Falei: vou vender porque eu preciso investir lá, achando que lá ia ser mais rápido para resolver. Isso é nossas escolhas, nossos pecados, as nossas atitudes, que faz que algo comece a se esfriar, que algo começa a deixar desanimado, acha que não está acontecendo nada que você está pedindo. O renovo espiritual é necessário para restaurar nossa comunhão com Deus e nos dar uma nova perspectiva de vida. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, o pastor me fez o convite no último culto de quarta-feira. Falou assim: antes de você ir embora, eu preciso falar com você. Aí você até gela, né? Fala: meu Deus, o que eu fiz? Você nunca pensa uma coisa boa. Você sempre pensa o que você fez. E nem você está sabendo. Amém, pastor? Eis-me aqui. O pastor sabe. O pastor sabe que eu estou sempre à disposição. Acabou o culto, encostei nele. Como eu estava em serviço, como eu estou em serviço hoje. Mas esse meu pastor, ele é tão bênção, tão maravilhoso, que ele falou: vou te escalar para você fazer o culto de domingo, mas você só vai assumir o plantão após as 10 horas da noite. Falei: amém, pastor. Então é por isso que eu estou aqui. Essa é a vantagem de você ter um patrão e pastor, né? Então ele facilita as suas coisas, as possibilidades de você estar na igreja. Aí cheguei nele e falou: eu preciso que você faça o culto de domingo à noite. Pode ser? Aí eu falei: pode, pastor, mas eu estou de plantão. Plantão se der um disparo de alarme eu tenho que sair, não posso ficar à vontade. Não, isso eu resolvo lá na base, fique tranquilo. Então amém. Então eis-me aqui, pastor.
O propósito de você ter um renovo espiritual é algo que, depois de eu vindo meditando na palavra de Deus, como eu comecei a falar, isso aí eu acho que precisa ser feito semana a semana. Toda semana a gente tem que estar com esse propósito que eu preciso de um renovo espiritual. Nunca podemos nos acomodar em achar que, eu estou com a minha situação financeira bem, não preciso me preocupar com as bênçãos de Deus. Minha família não tem ninguém doente, não tem ninguém enfermo, estão todos bem vivendo na paz, não preciso pedir isso para Deus. Mas e seu amigo do lado? Como é que está a vida dele? O seu vizinho da sua casa? Aconteceu algo comigo nessa semana, com o meu mecânico, que foi um tapa na minha cara. Ele aluga o salão de uma tia minha, por parte da minha esposa. E nós ali conversando sobre fazer o serviço, aquilo ou outro, eu não sei no que entrou no assunto, que ela olhou para mim e falou assim: ô sobrinho, fala de Deus para ele. Ele reclamou. Ele reclamou de que ele tinha feito uns planos e os planos não estavam dando certo. E por que é isso? Na hora ela me falou isso. Eu falei: Deus, é verdade, pai. Se ele está reclamando, por que ele não coloca na mão de Deus? Aí depois que ela saiu de perto, eu cheguei nele, falei: Márcio, vamos fazer uma visita comigo na minha igreja, onde eu congrego? Gai, eu não prometo, mas uma hora eu vou. E vamos lá, cara. Vamos lá, que Deus tem algo para a sua vida que nem você imagina. Para a sua família, para a sua esposa. Eu não sei de que religião que você é. Eu sou católico, mas não vou na igreja. Eu falei: amém. Mas vamos lá fazer uma visita. Então eu creio que um dia eu vou trazer ele aqui nessa igreja. Isso aí foi um tapa na minha cara, quando a minha tia comentou isso comigo. Falou: fala de Deus. E realmente, tudo bem que na hora eu estava preocupado, angustiado, se o carro ia dar certo para andar ou não. Mas não justifica, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. E era uma oportunidade que eu tive e eu deixei passar. Segundo, o processo de renovação. O renovo espiritual não acontece de forma mágica ou instantânea. É um processo que requer esforço e busca constante. Fiz um comentário, agora de pouco, que semana a semana precisamos estar buscando esse renovo espiritual. O meu Deus e o seu Deus, esse Deus que servimos, Ele é um Deus de milagre, mas não é um Deus sem educação. Ele só faz algo que eu e você está pedindo para Ele, almejando para que Ele interceda por você, pela sua vida. Muitas das vezes, eu posso estar desanimado, entristecido com algo, mas quando eu começo a falar com o Espírito Santo, algo de diferente começa a acontecer. Aquela tristeza começa a passar, aquela angústia. Esses dias atrás, que eu estava num culto ali, eu estava até muito emocionado nesse culto, porque meu irmão, é aquele negócio, né? O negócio é você estar lá perto da sua mãe para você ver. Meu irmão mandou uma mensagem, falando assim: o médico falou que não tem mais o que fazer com a mãe. Vamos ter que fazer mesmo essa hemodiálise, e é isso que vai acontecer. A minha preocupação não é que ela vai ter que fazer hemodiálise. Há uns 15 dias, 20 dias atrás, ela precisou receber uma bolsa de sangue. Isso aí mexeu tanto com ela que ela ficou uns 3 dias sem falar de Deus, sem falar em oração, de tão atribulada que ela ficou. Aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus, se para ela receber essa bolsa de sangue, ela ficou daquele jeito, como é que vai ser fazer essa hemodiálise? Eu até ia ligar hoje para o meu irmão, mas eu não vou ligar, porque daí eles começam a passar informação que vem deixar você aflito. Não, hoje à tarde eu estava sozinho em casa, preferi meditar na palavra e ali orar um pouco pela minha mãe e pedir, porque o Espírito Santo ele é muito mais importante do que os meus irmãos na vida da minha mãe. É necessário arrependimento e confissão dos pecados. Eu e você necessitamos
em que tudo aquilo que está me deixando desanimado, entristecido, para estar na presença de Deus, está sempre ali alerta para que isso não aconteça na nossa vida. Fugindo disso, porque ali a própria palavra de Deus fala, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que te deixa angustiado, entristecido. O que eu falo é para o lado espiritual, porque se você for lembrar, ou ficar pensando de todos os seus problemas do dia a dia, meu Deus, eu não viria na igreja mais, eu não estaria mais aqui. Mas não, os meus problemas diários, isso aí para mim é coisa que ainda eu consigo resolver, e sempre procurar uma solução para que aquilo não me atrapalhe ou não me atormente mais. Mas algo para o lado espiritual é algo que você tem que estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, para que esse renovo venha devagar, aos poucos, mas venha acontecer. É preciso buscar a Deus em oração e fazer a leitura da Bíblia constante. Eu falei aqui do culto de oração. O culto de oração é uma oportunidade para que eu e você temos esse dia, aqueles momentos ali, de poder ter a comunhão com Deus, estar sempre buscando a Ele. Estou me preparando para um propósito com Deus, porque eu nunca li a Bíblia inteira. Eu conheço muito da Bíblia, não é porque eu sou de berço evangélico, mas por já ter lido várias vezes um pouco disso, um pouco daquilo. Mas eu nunca li a Bíblia inteira, de capa a capa. Mas isso já está entrando no meu coração e eu vou fazer isso. E no dia de hoje que eu estou me comprometendo nesse altar, eu vou lembrar vocês. Não tinha falado que eu ia ler a Bíblia inteira? No dia que isso se concluir, eu vou lembrar vocês. Eu necessito fazer isso para mim, para o meu renovo acontecer. Eu estava pensando comigo, né, na madrugada que eu estava meditando, e Deus foi tão bom comigo, porque eu pedi, Senhor, não dê disparo de alarme para não atrapalhar a minha linha de raciocínio. Aquilo que eu estou precisando que o Senhor fale comigo, não venha tirar eu do foco, né, da palavra de Deus. E eu estava pensando, falei, Senhor, como eu estou sendo falho com o Senhor. Como eu estou sendo falho, Pai querido, com a sua obra. Como é que eu quero, Pai querido, ter um renovo espiritual, e tudo isso que o Senhor está falando ao meu coração, eu estou sendo falho. Não está adiantando, Pai querido. Eu estou achando que eu estou na tua igreja, te cultuando, te louvando, te exaltando. Está tudo certo, está tudo maravilha. Não, isso não é o suficiente, Pai. Eu preciso lembrar de que se eu leio um versículo por dia, eu tenho que começar a ler 2. Se eu faço uma oração de 5 minutos, eu tenho que começar a orar 10. Porque se é aquilo que eu acabei de falar, é a mesmice. Opa, hoje eu li um versículo da palavra de Deus. Pastor, mas mesmo na sua correria, o meu celular me avisa. Minha leitura diária, ele me avisa que eu preciso ler um versículo. Mas aqui é automático. Eu espero, o celular vibrou, me avisou, eu vou lá e leio. Não é para ser assim. No meu coração tem que arder o desejo de que eu li o versículo de manhã, eu vou ler de noite, eu vou ler de tarde. É assim constantemente. Quando eu pensar que não, a Bíblia já está sendo lida inteira. E a oração é a mesma coisa. Eu gosto muito, e isso eu aprendi com o pastor, nosso pastor, de orar no carro, principalmente quando eu estou sozinho. Se os irmãos imaginar, graças a Deus faz tempo que eu não encontro um ladrão no meu plantão, ou alguma coisa arrombada, mas muitas das vezes quando eu entro no carro, eu vou o trajeto orando, não pedindo para que não tenha acontecido nada, não, algumas das vezes sim, mas muitas das vezes eu vou, Senhor, obrigado, Pai querido, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, e assim constantemente. Essa é uma das melhores horas, mas quando eu estava meditando, eu lembrei, é automático. Eu estou no automático. Eu estou fazendo isso dentro da minha casa, de manhã, de tarde, de noite.
Ah, eu fiz de manhã, não preciso fazer de tarde. Ah, eu não fiz de tarde, vou fazer de noite. Isso é eu. Estou falando assim, desse modo, para vocês entenderem que é por que eu estava me sentindo falho com Deus. Eu já estava no automático. Eu já estava esperando que aquele momento que eu ia fazer aquilo, eu ia orar aquele momento. É aquele momento que eu ia falar com Deus. Mas não. Além de a gente ter que estar ligado 24 horas com o Espírito Santo, algo de novo você tem que fazer de um dia após o outro. Terceiro, quero falar primeiro que devemos buscar o fortalecimento da nossa fé. E por meio da comunhão com os irmãos na fé. Foi o que eu acabei de falar. Eu e você temos o privilégio de ter uma igreja para poder cultuar a Deus em liberdade. Eu estava meditando na palavra de Deus, isso ontem. E veio no meu coração falar: Pai, nós cristãos devemos viver em lutas constantes para que não deixamos de depender de Ti. Porque quando acharmos que não temos problema nenhum, algo está errado. Então eu e você sempre vamos ter luta, dificuldade e atribulações. Mas temos um Deus que está sempre intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Mas quero lembrá-los que Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. Mas a estadia de Jesus na terra, por muitas das vezes o diabo atormentando Jesus, fazendo tudo na Bíblia que você já conhece, essa passagem que todos conhecem. Eu estava pensando comigo, Pai, o diabo ele nunca conseguiu te vencer. E ele não desiste nunca. O diabo, quando Jesus foi crucificado, achou que tinha ganhado, achou que tinha vencido, mas não. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, sacramentou a derrota do diabo, e a partir desse dia, eu e você tivemos a ligação direta com o Pai. Eu imagino quando o pastor prega aqui no altar e fala, se coloca lá no versículo que você está meditando na Bíblia. E quando eu estava pensando sobre esse fato que aconteceu na Bíblia, eu estava me imaginando, Senhor, se eu tivesse ali, debaixo daquela cruz, vendo o Senhor crucificado, Pai, eu não me imagino com a fé que eu tenho hoje no Senhor, reclamando ou falando que o Senhor merecia estar ali. Penso eu pela fé que eu tenho hoje, e eu vivo muito, porque minha vida está na mão de Deus. O que acontece na minha vida é com permissão de Deus. Então eu não imagino, Pai, que eu estaria ali, falando com muitos daqueles que estavam falando que o Senhor era merecedor de estar naquela cruz. Se coloque no lugar do sofrimento de Jesus naquele dia que ele estava sendo crucificado por mim e por você. Estou fazendo esse comentário porque isso estava muito no meu coração enquanto eu meditava na palavra. Depois de eu meditar no versículo, escrever aqui o esboço, isso ficou muito no meu coração, porque antes de eu chegar no Salmo 51:10, eu estava lendo sobre essa parte de Jesus, quando ele foi crucificado. Terceiro, os frutos do renovo espiritual. O renovo espiritual traz um novo propósito e significado para nossas vidas. É como eu falei, o pastor me convidou para ficar à frente do grupo de homens, e isso me deu uma alegria a mais. Falei, opa, pai, o senhor lembrou de mim.
eis-me aqui e quero fazer a tua vontade. Nos ajuda a viver em santidade e obediência a Deus. Eu já estou me preparando e já tenho o propósito de ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Não hoje um versículo daqui, não. Isso aí eu já fiz várias e muitas vezes. Mas eu estou com um propósito. Eu gosto muito de usar minha mãe, porque eu que convivi com ela, posso falar, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, meia-noite, 3 horas da manhã. Não falhava um dia. Podia ter alguém lá com ela, podia alguém que estava combinado ir falhar, mas ela estava de joelho orando. O pastor já falou aqui nesse altar, que aquilo que é bom você pode copiar. E eu também quero que Deus me fortaleça, me dê força, me dê ânimo, para que eu venha também constantemente. 3 horas da manhã, posso estar onde for, vou orar. Mas o senhor nunca ora de 3 horas da manhã, pastor? Oro. E 3 horas da tarde? Eu também oro. Mas eu quero que isso vire constante na minha vida. Todo dia isso aí vai ser horário para mim. Está sempre orando, intercedendo. Muitas das vezes eu vejo alguém nos grupos pedindo oração e eu tenho que orar ali na hora. Comecei a ver a pessoa pedindo, eu falei, Senhor, visita aquela pessoa, cura, Pai, traz a cura, Pai amado, derrama do seu bálsamo. Porque muitas das vezes, se eu esperar para de noite, eu já não lembro mais. É coisa da correria, você acaba caindo no esquecimento. Mas isso aí também vai ser diferente na minha vida. Eu vou começar a colocar em prática. Então é algo novo. Se eu quero um renovo espiritual, então eu quero algo novo na minha vida. Renova nossa paixão e motivação em servir a Deus e fazer a sua vontade. Isso aí, quando eu estava anotando, eu não posso nem falar que eu precisava de motivação, porque para estar na igreja eu quero estar sempre. Algumas das vezes estou tendo que me ausentar por ter que ficar com a minha mãe. Quarta-feira, por exemplo, corre a possibilidade de eu ir, então eu vou. Mas alguns que já não ouviram minha pregação não sabem que minha mãe, dia de aniversário que ela fazia em Limeira, e era culto de Santa Ceia, eu pedia perdão para ela e falava, mãe, eu não posso. Tem culto, é Santa Ceia, então eu não vou me faltar da igreja. O pastor já sabia, me deu a benção, falou que eu podia ir. Falei, não, pastor, eu vou no culto. Agora, como ela está num hospital, aí é algo que eu orando e pedindo a Deus, Deus falou, ela precisa mais de você agora. Eu estou com ela, mas você vai ter que estar lá junto. Então, quando está acontecendo de eu não vir de quarta-feira, é por esse motivo. Eu estou indo ficar com a minha mãe. Porque Deus é tão bom que o meu trabalho hoje não me impede de vir na igreja. Mas isso aí está me impedindo. Então, quando os irmãos não me vêem no culto, é por esse motivo. Porque minha esposa está aqui a testemunha. Eu não gosto de faltar de culto. Eu não me sinto bem sabendo que está tendo culto. Eu posso estar na igreja e eu não vim. Isso é eu, pastor Gabriel. É de agora, pastor? Não. Desde quando eu me reconciliei. Há quase 10 anos que eu já me reconciliei. Nos dá uma nova perspectiva de vida, enxergando as coisas a partir das perspectivas de Deus. Quantos aqui quer se enxergar nas perspectivas de Deus? Eu sei, porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é algo bom e novo. É algo que eu e você não só precisamos, mas almejamos, e Deus sabe o que você precisa, mas até mais daquilo que você quer. Eu, se colocar e falar, Deus não está fazendo nada na minha vida, eu estou mentindo para vocês. Deus está fazendo algo sim na minha vida, me mantendo de pé, me dando saúde para eu levantar, correr atrás dos meus objetivos, daquilo que eu quero e preciso. Esses dias atrás,
Eu vou até testemunhar com você, porque até o médico ficou de boca aberta. Mas na hora eu não falei para ele, mas pensei comigo: o senhor não serve o Deus que eu sirvo. Essa garganta, que está me incomodando já há alguns dias aí. Já tomei Voltaren, já tomei Bezetacil por 2 vezes, e ela está aqui, ela vai e volta, vai e volta. Mas eu já coloquei no meu coração que eu não vou tomar mais injeção não. Deus vai me curar em nome de Jesus. Isso é através da fé que a minha mãe tem. Já falei isso do lado dela alguns dias atrás. Mas eu fui ao médico, por causa dessa garganta inflamada. 1h da manhã. Falei, vou esse horário, não tem ninguém, não quero esperar, como todo brasileiro. Não quero ficar na fila ali, esperando 2, 3 horas. Cheguei lá, Deus é tão bom que tinha 2 pessoas, já dei glória a Deus. Aleluia, Pai, não vou demorar aqui dentro. É porque eu não gosto de médico? Não, eu não queria esperar mesmo, ficar esperando. E quando você está tossindo, eu acho que você está incomodando as pessoas. Cheguei, fui lá na sala para a mulher medir a pressão, não sei o quê. O senhor toma algum remédio controlado? Eu falei, tomo para diabetes. Qual que é? Ah, um remédio tal. A mulher foi medir minha diabetes. Moço, como é que você está de pé? Eu falei, por quê, filha? Sua diabetes está 480. Eu falei, moça, é novidade para mim, não é para estar assim não. Se ela tiver uns 220, ainda eu estou na paz. Mas 480 já mudou a conversa. Falei, eu vou te passar na frente. Desse jeito o médico tem que te atender logo. Dei outro, glória a Deus. É mais rápido, tem só 3, eu falei, agora eu sou o primeiro. Aleluia, né? Mas já pensando, falei, vou tomar uma insulina, daqui 1 hora está baixo e vou embora. O pastor Gabriel quer morrer mesmo, meu Deus. Dito e feito, veio o médico, levantou, tinha um casal, levantou, passou na minha frente, foi lá no balcão. Moça, cadê o médico? Faz 1 hora que eu estou aqui, não me chamam. Pelo amor de Deus, esse lugar aqui. Eu já pensei, fez Senhor amado. Na hora que o médico vai me chamar primeiro, eu acabei de chegar, esse cara vai vir para cima de mim, né? Falei, mas amém, não tem culpa, é isso que controla. O médico chegou, Gabriel Fernando, sou eu, velho, doutor. Entrei para dentro, nem esperei, o casal estava lá atrás, né? Entrei lá dentro, o que está acontecendo? Expliquei para ele, tal. Daí o médico falou, e essa diabetes alta aqui, mas... Então, doutor, não sei o que aconteceu, porque... Como é que está o seu emocional? Nada bem, doutor, nada bem. Não é o que eu comi não, doutor, é que eu estou nervoso mesmo, estou passando os estresses aí, mas pensei comigo, minha vida está na mão de Deus. Traduzindo, entrei lá dentro, fui medicado, tomei, como eu falei, nesse dia eu tomei uma Bezetacil, a Voltaren e tomei a tal da insulina. 1 hora depois, de 480, ela foi para 466. Não mudou nada. Falei, meu Deus, vou passar a noite aqui, estou vendo, viu? Me arrependi de dar glória a Deus, esse negócio está alto. Estou brincando. Peguei, tomei mais que eu sei como é o procedimento. Aí esperei mais 1 hora, aí baixou para 240. Aí o médico falou, viu, agora fica de olho aí, não toma o seu remédio amanhã cedo. E toma cuidado com esse emocional seu aí. Aí eu pensei com ele, falei, meu Deus, se eu tivesse com a mãe no hospital igual eu tô, doutor, pensando comigo, né? Falei, como é que você vai controlar o emocional? Aí eu fiquei ali controlando alguns dias, hoje mesmo estava 175. Olha, que benção. Se eu estava de pé com 480, 175, impossível de me derrubar, né? A não ser que Deus queira e permita. Para que eu estou falando isso para vocês? Que muitas das vezes acontece algo e eu fazia já 1 mês que eu não media diabetes. Eu me desatentei a isso. Fui lá no meu medidor, tinha 1 agulha e 1 lanceta. Tudo isso aconteceu porque eu fui até a farmácia para comprar as coisas que precisava, porque daí ia ter que ficar 1 semana medindo 2 vezes ao dia.
Aí o aparelho já tinha saído de linha, aí já não tinha mais as agulhas. Traduzindo, tive que comprar tudo novo. E agora, cada 2 dias eu dou uma verificada lá, para que não venha me dar nenhum susto. Renovo espiritual, eu e você necessitamos. Precisamos disso aí. Não deixa isso sair do seu coração. Saia daqui nessa noite sabendo que culto após culto, dia após dia, quando você acorda, mesmo estando na sua casa, no seu trabalho, ou nos seus afazeres diários, você necessita do renovo espiritual. Está vindo na igreja? Amém. Está louvando, adorando, exaltando a Deus? Amém. Mas renovo espiritual. Necessita disso todo dia, toda noite, toda tarde, quando você, Senhor, eu preciso desse renovo espiritual. Faz algo novo para Deus, que Deus te coloque esse renovo no seu coração. Se você se sente cansado, desanimado, afastado de Deus, saiba que Ele está pronto para te receber de braços abertos. Busque um renovo espiritual por meio de um coração puro e um espírito reto, e verás como Deus pode transformar a sua vida. Lembre-se das palavras de Paulo em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Na Bíblia aqui está diferente. Eu vou ler. Glória a Deus. Na Bíblia está assim. Na minha Bíblia que eu uso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou finalizando a mensagem nessa noite. Que possamos buscar contentamente esse renovo espiritual para vivermos uma vida nova em Cristo.